da greve dos professores. Eu estou aqui para apresentar para vocês o que as tabelas salariais apresentadas pelo Ministério do Planejamento para o movimento grevista das instituições federais de ensino como proposta de negociação. Muito bem. A primeira coisa que eu preciso dizer é que toda essa questão envolve muito mais do que índices de recomposição salarial ou tabelas apenas que indiquem para nós quanto passaremos a ganhar. Existe toda uma discussão sobre carreira e o que eu vou discutir aqui é o que essas tabelas representam em termos da administração da carreira docente. Então, a primeira observação é dizer o seguinte: o governo ele tem evitado nos dizer, por exemplo, qual é o reajuste salarial, uma coisa, quais são os aumentos quando você galga nos níveis da carreira. Isso ele não tem nos informado. Ele tem preferido nos apresentar tabelas com níveis, classes e salários, e são tabelas para os diferentes regimes de trabalho. Essa tabela, por exemplo, é a tabela para os professores de 40 horas. Então aqui tem todos os valores dependendo de qual é a titulação e qual é o nível na carreira, começando, na verdade, aqui de baixo e terminando lá em cima. Muito bem. O que nessa tabela não aparece, numa primeira observação, no primeiro relance, o que não aparece são quais são os valores da retribuição por titulação, porque o governo está propondo vencimento baixo mais retribuição por titulação. Aqui está o rendimento básico e aqui os salários já incluídas as restituições, as retribuições, e portanto não tem visivelmente quais são elas. Também não mostra qual é o aumento quando você progride. Só mostra qual é o valor final do salário. É claro que a gente pode fazer essas contas, mas sempre fica a dúvida sobre o que mais que não aparece nessa tabela. Nós vamos fazer muitas contas, então, para poder chegar nesse entendimento de qual é a lógica dessa tabela. O que sustenta essa tabela em termos de coerência interna. Muito bem. Então vamos lá. A gente vai começar dando uma olhada na progressão do vencimento básico para os professores em regime de dedicação exclusiva ao longo da carreira. Então, essa é a proposta contida nas tabelas, colocada numa forma de gráfico em que é possível ver aí o andamento da carreira. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, de notável, é que nesse período todo aqui, que corresponde a 8 anos da carreira, quase não há progressão em termos de salário. Quer dizer, existe aí um período de 8 anos da carreira em que o total aumento salarial que você tem por progredir nos níveis da carreira é de R$150. Em 8 anos. Isso daí é significativo, e é significativo o fato de que isso acontece justamente na classe adjunto, que é a classe mais numerosa, a classe que tem mais professores nesse nível. Bom, a outra coisa que chama atenção é o degrau bastante pronunciado que se observa aí na passagem do adjunto para o associado. Isso é uma questão que perturba assim, o nosso entendimento. Mas por que eu passo em todos os níveis do adjunto
com apenas R$ 150 no vencimento básico de aumento, e na passagem para o associado eu tenho esse salto, né? Analisando, a gente vê que tem lógica, né? Os critérios para ascender a associado e a titular terão elementos de barreira, ou seja, há regras que impedirão que os professores progridam para essas classes mais elevadas, né? Então, o salto remuneratório ele está junto com uma outra concepção, que é uma concepção excludente do que é a excelência acadêmica, né? A excelência acadêmica seria um espaço para alguns poucos eleitos que vão então ter um tratamento especial, né? Outra coisa que a gente observa como lógica nesse arranjo é que, bom, um dos problemas que o governo tem dito que está tentando equacionar é custo. E aí é interessante porque ele vai represar salarialmente justamente essa classe que é a classe mais numerosa, e isso obviamente tem uma implicação em termos de redução de gastos, né? Isso configura uma situação para os professores que é uma situação de matar ou morrer dentro da classe adjunta. Quer dizer, para não ficar congelado no meu salário, eu preciso brigar com todo mundo, no sentido de passar na frente na hora de ter o acesso, que será limitado, às classes mais altas. Bom, esse começo de análise que a gente viu aqui diz respeito ao vencimento básico, né? A gente precisa agora ver como é que isso funciona no restante aí, considerando o conjunto salarial, que inclui o vencimento básico mais a retribuição por titulação. Então aqui a gente vê aquele salto que a gente estava observando no vencimento básico, aquele gráfico anterior corresponde a essa curva de baixo, né? Então o salto do vencimento básico era esse. O salário total de dedicação exclusiva tem um salto astronômico, né? São R$ 2.366,81 só nessa passagem, né? Ao passo que o que a gente tinha visto aqui na classe adjunta, no vencimento básico, era R$ 150, né? É claro que aqui também tem uma retribuição por titulação que eleva um pouquinho o ritmo de crescimento, mas é irrisório em comparação com esse salto que é dado ali. Bom, então é isso que nós temos como panorama geral da carreira, né? Uma parte inferior e longa em que há uma valorização muito pequena com o tempo e os níveis da carreira até a classe adjunto, e depois desculpa, fui no sentido errado aqui. E depois uma política de remuneração muito agressiva para as classes adjunto e titular. Bom, pela proposta do governo, então, eu tinha falado que tinha barreiras, né? Uma dessas barreiras é que no projeto, que eles ainda não apresentaram, mas tem ali, apresentaram quais são os conceitos de elaboração desse projeto, e lá consta que o acesso à classe titular ficará limitado apenas a 20% do quadro, o que significa que nem todos terão a possibilidade de atingir o topo da carreira, né? Para se chegar a titular ainda tem alguma outra complicação, porque é necessário passar por defesa de memorial ou tese inédita, tal como se fosse um concurso novo, né? O professor já prestou um concurso para entrar na carreira, e para chegar a titular ele tem que passar por um processo
que tem toda a estrutura de um concurso, embora não seja nominalmente um concurso. E não pode ser nominalmente um concurso porque é a mesma carreira. Ninguém faz concurso 2 vezes para a mesma carreira. Além disso, os critérios para a ascensão de uma classe a seguinte serão fixados unilateralmente pelo MEC. Né? E esses critérios serão particularmente restritivos justamente nessa classe de associado. Na verdade, essa diferença aqui de tratamento já pressupõe isso como pano de fundo. E veja, os critérios de avaliação do MEC não estão em negociação e não serão negociados. O governo diz o seguinte: ele propõe que nós aceitemos essa carreira e o MEC terá 6 meses para dizer para nós quais serão esses critérios pelos quais nós seremos avaliados. É claro que, para quem acompanha um pouco o debate nas universidades, isso joga por terra o princípio constitucional da autonomia universitária. Bom, uma outra questão que está implicada aí é uma concepção de meritocracia. E aí eu preciso dizer que meritocracia não é simplesmente a valorização do mérito. A meritocracia é uma determinada concepção do que significa o mérito. O que significa o mérito? O que é o valor para o trabalho acadêmico? No caso aqui, ele implica o seguinte: as portas serão fechadas no topo para criar a competitividade, a competição, a disputa no nível imediatamente abaixo. Né? Porque a competição é o componente-chave daquilo que se entende aí por mérito. Né? E a questão que a gente pode formular é a seguinte: não existe mérito sem competição? Não é possível produzir qualidade pela cooperação, pela solidariedade, pelo trabalho conjunto, né, para que todos atinjam a excelência? Isso é uma questão que não está sendo discutida. Bom, então, como fica dividida a carreira nessa proposta que o governo materializa nessas tabelas? Você tem, numa terceira posição, professores destinados a dar aulas. Né? E aí no discurso, né, diz o ministro Mercadante, vocês têm que fazer o doutorado, como se fosse uma questão de má vontade do professor na sua própria qualificação, né? O que é um absurdo completo. Esses professores que não conseguirem muitas vezes ter a oportunidade de fazer um doutorado, eles ficarão represados na carreira nos seus 4 níveis iniciais, sem possibilidade de qualquer ascensão na carreira. Bom, em segundo lugar, você tem os professores doutores, que podem até ser pesquisadores, mas talvez nem se exija isso dele. Né? São os professores que ficaram abaixo das metas de desempenho fixadas pelo MEC para o acesso à classe de associado. Né? Então ali seria uma espécie de limbo, ou de limbo para quem, vamos dizer, abrir mão da briga de cachorro grande, né? E vai ser um tormento para aqueles que tiverem que disputar aí o ascenso. E no alto do pódio nós teremos os pesquisadores doutores que bateram as metas de desempenho do MEC e que são candidatos preferenciais à obtenção de financiamento para pesquisa e também à remuneração por projetos, o que permite a esses professores de alta casta terem ganhos salariais e, claro, vinculando isso a toda uma estrutura do projeto para essa remuneração
por projetos, que envolve vinculação com a iniciativa privada e aí transformando o professor numa espécie de empreendedor voltado para fora da universidade e para os interesses do mercado. Bom, então, só de olhar para esse gráfico e fazendo toda essa análise, a gente vê que a malha salarial contida nessas tabelas, ela implica objetivamente uma estrutura hierarquizada no trabalho acadêmico. Essa estrutura confirma os conceitos da proposta do Ministério, né? E, ao mesmo tempo, permite antecipar a natureza dos critérios avaliativos que o MEC irá impor caso essa proposta seja aceita e aprovada, né? E, sobretudo, no acesso à classe de associado, que certamente os critérios serão restritivos, até porque o governo tem em vista redução de custos e, portanto, essa região da tabela tem que ter poucos professores, porque senão o custo vai ficar elevado. Então, a restrição do número de vagas da classe titular vai ser fator de estímulo à concorrência entre os docentes, né? E aí eu reflito o seguinte: a divisão, se os 13 níveis que o governo está propondo para a carreira são divididos em classes ou não são divididos em classes, isso não tem impacto orçamentário nenhum. Quanto custa eu dizer que os níveis 1, 2, 3 pertencem à classe X e os níveis 4, 5, 6 pertencem à classe Y? Não custa nada. Não há, em princípio, é claro que a maneira como você organiza a tabela vai ter impacto financeiro, mas a existência ou não de classes não é um problema econômico. Isso é um ponto importante da gente salientar. E se não é um problema, se o governo está dizendo que ele não pode nos atender por causa da crise, então por que ele não abre mão das classes de jeito nenhum, se isso não vai custar nada? E isso está muito claro. Pelo seguinte, porque a classe permite a hierarquização do trabalho, cria-se uma hierarquia entre os professores, eles se estruturam em grupos de diferentes níveis com diferentes prerrogativas, né? E a combinação de hierarquia com afunilamento do crescimento profissional, a combinação desses dois fatores produz uma situação de sociabilidade dentro da universidade em que a relação fundamental entre os docentes vai ser a competição, em oposição à colaboração, que em princípio seria a forma mais produtiva até de se construir o conhecimento. E lembrando, para a concepção de universidade que o governo defende e está implantando de fato, na verdade, e pretende consagrar através da nossa carreira, é a competição que produz a excelência. É isso que está, no fundo, motivando toda essa intransigência do governo. E aqui é bom a gente atentar para um detalhe também em relação a essa proposta, né? O ingresso de todos, no início, como auxiliar 1, ele só fazia sentido porque havia um entendimento no sentido de desvincular a progressão na carreira com a titulação. Então, você teria, quer dizer, o que estava em discussão, o que estava em conversação com o Ministério até 2011. Era uma tentativa de, tudo bem, concordamos com o ingresso no nível auxiliar 1, mas desde que se desvincule a titulação da progressão. Isso fazia sentido. Agora, qual é o sentido de manter todo mundo entrando se as classes são definidas por titulação, como na proposta atual do governo, né? Se a classe, a competência para atuar numa determinada classe depende da titulação e isso define a classe, qual é o sentido de obrigar professores que já têm a titulação a ter uma longa trajetória nas classes iniciais, sendo que eles já têm competência para estar numa classe mais avançada, né?
Então isso é uma questão que não tem muita lógica do ponto de vista acadêmico, né? Então o princípio todo não é acadêmico, é isso que eu estou tentando mostrar. O princípio é um princípio de gestão da carreira que pressupõe que o mérito é produzido pela competição. Bom, e aí fica uma questão, né? Se um doutor vai ter que amargar as classes iniciais, sendo que a definição da classe é uma definição de auxiliar de ensino, né? Então isso parece que é escárnio, parece que é gozação ou pura maldade, né? Embora eu não acredite nisso. E isso fica mais evidente quando a gente observa que o governo não está propondo que a gente fique, os ingressantes, doutores, por exemplo, ou mestres, fiquem lá passando por todas as etapas iniciais. Não, ele permite você galgar até a posição equivalente à sua titulação. Mas o detalhe, só depois que terminar o estágio probatório. Isso quer dizer que todo mundo que entra tem que amargar aquela posição de auxiliar até durante 3 anos para poder ter a chance de ser enquadrado no nível da sua titulação. Isso é um absurdo e é uma ofensa. Bom, nós vemos uma alternativa, com certeza deve ter muitas alternativas melhores do que a proposta do governo, mas é que a gente está pensando, concordamos com o ingresso de todos como auxiliar 1, mas sem barreiras para mudar de nível e progredindo salarialmente de modo regular, né? A mudança de faixa salarial, em decorrência de titulação, acontece a qualquer momento, sem necessidade de ter que mudar de classe, de nível, de o que quer que seja. Eu titulei, eu tenho então aquele valor agregado, para usar a terminologia da moda aí, né? Então eu vou ser retribuído por isso, mas eu não preciso mudar de nível, porque o nível ficou desvinculado da titulação. E isso dando possibilidade de que todos possam chegar ao topo de carreira numa duração justa, uniforme, igual para todos, né? Mesmo que por trajetórias diferentes. E aí eu preparei um gráfico para mostrar como isso funcionaria. Então temos aí esse gráfico que seria o gráfico que poderia ser aí, como isso daí é um gráfico genérico, ele poderia ser tanto para regime de dedicação exclusiva, quanto para 40 horas, quanto para 20 horas. Eu não pus valores, não pus porcentagens relativas ao vencimento básico, né? Então é 100% vencimento básico e galgando de maneira regular, sendo com faixas salariais dependendo da titulação. Então, a sua titulação vai aumentando, você pode pular de faixa para faixa, mas sabendo que a sua perspectiva de progredir na carreira não é prejudicada, independente da sua trajetória. Então aqui, por exemplo, 2 professores que ingressaram, um só com graduação e o outro com doutorado. Depois de 4 interstícios, sendo avaliado pela própria instituição, pelos seus pares, como tendo desempenhado o trabalho esperado deles, eles vão progredindo na carreira. É claro que um progride num nível salarial mais baixo, o outro progride num nível salarial mais alto, porque um é só graduado, o outro é doutor. Mas digamos que aí, no 4º interstício, aquele que era graduado conseguiu defender o seu mestrado e ele imediatamente, então, ele ascende para a posição equivalente à posição do professor mestre, sem mudar de nível, não há necessidade de mudar de nível. A partir desse momento, o andamento das 2 carreiras desses 2 professores continuaria da mesma maneira. Eles poderiam, independente de quanto tempo passar, eles estão andando na carreira, cada um produzindo conhecimento, formando profissionais,
desenvolvendo projetos de extensão, as atribuições são as mesmas, a carreira deve ser a mesma. Digamos que num determinado momento da carreira, aquele professor que tinha entrado só com graduação e que conseguiu fazer o mestrado, agora obtém o título de doutor. O que acontece? Imediatamente ele galga para a posição salarial do doutor sem precisar de nível, sem precisar mudar de nível. O que acontece? Nesse momento, ele se encontra em sua trajetória com aquele outro que já tinha entrado doutor. Ele construiu isso ao longo dos anos. E a partir daí, a carreira deles evolui paralelamente e ambos vão chegar ao tempo de carreira por percursos diferentes, ambos vão chegar ao topo da carreira por percursos diferentes, mas da mesma duração, que não é uma duração curta, são 12 interstícios de 12 anos, de 2 anos, o que daria um total de 24 anos para chegar ao topo de carreira, o que não é pouco. Então, nós não estamos falando de uma carreira curta. Aí o professor chegando com 24 anos no topo da carreira, ele vai poder gozar aí alguns anos ainda antes da aposentadoria a sua posição e o reconhecimento que isso traz para ele. Bom, agora a questão nós vimos essa estrutura, mas nós fizemos essa análise com a progressão salarial para o regime de dedicação exclusiva. E fica uma pergunta, mas será que isso só acontece na dedicação exclusiva? Esse gráfico ao lado é o gráfico da progressão salarial no regime de 20 horas. Então, vocês podem observar que o desenho não é idêntico, mas é equivalente. E até, na verdade, os degraus entre os 3 níveis, eles são ainda mais acentuados. Se você for observar aqui, comparando com aquele, o degrau é maior. Aqui também, lá você observa um degrau maior, proporcionalmente, é claro, não valores absolutos. E então você tem aí uma situação até mais claramente demarcada dessa estrutura de carreira que o governo está propondo através dessas tabelas. Muito bem. Para implementar essa concepção com esses desenhos, o governo precisou, então, mexer nos valores salariais de várias posições dessa tabela, e isso produziu uma série de distorções, em que situações equivalentes são tratadas de modo diferenciado em termos, inclusive, de ganho salarial. Então, aqui temos uma tabelinha dos aumentos salariais na progressão entre níveis e classes para o regime de dedicação exclusiva. Não está completa, mas é só para mostrar aí algumas situações. Observem que 2 professores, um com aperfeiçoamento e um com mestrado, ambos entraram juntos. Ou melhor, não entraram juntos, porque tem aquela história do estágio probatório. Mas digamos que sejam professores que na mudança de carreira, que já sejam do quadro, que na mudança de carreira sejam enquadrados como auxiliar 1. Esse professor, esses 2 professores, eles vão ter aumentos diferentes ao passar para 2, auxiliar 2, de auxiliar 1 para auxiliar 2. Ou digamos que independente deles entrarem juntos, um professor que ingressar lá em 2015, por exemplo, por essa definição salarial, que for auxiliar 1 e passar para 2, se ele tiver aperfeiçoamento, ele terá um índice de 1,4%. Se ele for mestre, ele terá 2,43%. Quer dizer, mesma classe, mesmo cargo, mesma classe, mesmo nível. Um pula de classe, um pula de nível, outro pula de nível, para o mesmo nível e tem aumentos diferenciados. Isso é uma distorção. E a mesma coisa, também, de nível 1 para nível 2 de uma classe, não é a mesma coisa que de nível 1 para nível 2 para
para outra classe, né? Então tem uma diferença também, é maior ainda a diferença no caso. Isso aqui são dois exemplos, mas existem situações piores do que essa, né? O maior aumento na passagem de um nível 1 para um nível 2 acontece na classe de associado, é 6%, comparando com 0,94% na classe adjunto, né? A mesma coisa acontece na mudança entre classes, em que, de novo, é o acesso à classe associado que tem a maior porcentagem, que é 21,61% contra 7,28% para a classe assistente. E 8,89% para a classe de adjunto. Vocês podem perceber que, de fato, a classe de associado tem um tratamento muito diferenciado. Bom, então, nós estamos vendo aqui que o governo está propondo criar uma elite dentro da universidade e, abaixo dessa elite, uma multidão de professores que estão cuidando de tarefas menos nobres, né, como o ensino de graduação. O que é um absurdo total, porque o ensino deveria ter a valorização igual à da pesquisa e igual à da extensão, inclusive pelo nosso corpo legal existente hoje, né? Então, o que as tabelas salariais escondem, né, além como intenção do governo nisso, né? E aí a gente pode olhar para esses mesmos gráficos e reparar que eles têm um formato semelhante. Todos esses gráficos têm uma forma côncava, né? Tem uma forma côncava. E na evolução salarial ele assume esse formato. E qual que é a vantagem da perspectiva do governo para essa forma côncava? Ela permite você inflar artificialmente o topo da carreira sem ter que aumentar a média salarial. A distribuição salarial ela vai privilegiar um topo, mas ele não vai contemplar o restante. Então eu preparei um gráfico para mostrar um exemplo, é só um exemplo, então são valores aleatórios não, são valores arbitrários, mas que tem esse objetivo, né? Mostrar como duas distribuições salariais muito diferentes podem ter a mesma média, né? Então aí temos a distribuição salarial, que é uma linha reta, a média dela está aqui, né? Essa distribuição que é côncava, ela tem a mesma média salarial. Entretanto, o teto salarial é muito diferente de uma para outra. Isso é uma propriedade do formato dessa curva. Esse formato de curva produz esse efeito. Você consegue aumentar o topo aqui sem aumentar a média. Isso faz parte da política de marketing do governo, e especificamente no marketing da equiparação com uma carreira de ciência e tecnologia, né? Falam tanto que ciência e tecnologia ganham melhor que nós, que é muito melhor, etc, etc. O governo aceita então essa interpretação e fala: vamos produzir o teto salarial da ciência e tecnologia para os docentes, mas não é necessário para isso aumentar a média dos salários. Bom, então, distorções como as que foram mostradas, elas estão por todo lugar nessas tabelas de salário que o governo apresentou e que tem, então, esse efeito de minimizar o custo na folha sem sacrificar as pontas da tabela, que são o piso e o teto. Agora eu vou fazer algum comentário sobre a questão dos regimes de trabalho, né? Então, temos regimes de 20 horas, regimes de 40 horas e regimes de dedicação exclusiva. Quem trabalha 40 horas, pela lógica, todo mundo deve pensar isso, né? Vai ganhar o dobro de quem trabalha a metade. Eu trabalho 20, ganho X. Trabalho 20 mais 20, trabalho X mais X.
eu ganho X mais X. Então a lógica pediria isso, né? Só que na verdade isso não acontece nas tabelas do governo, né? Então eu preparei um gráfico com a variação salarial segundo os regimes de trabalho para a classe adjunto 1, para a classe nível adjunto 1. Então aí a gente tem a progressão salarial de um professor que passa de 20 horas para 40 horas e para DM. Então, se o professor muda de regime de trabalho, é esse o trajeto que ele fará, né? Quais são as coisas significativas que a gente observa aí? Primeiro, os professores adjuntos, que passam de 20 para 40, vão ter aumentos não proporcionais. Vão ter aumentos que variam de maneira desigual, né? Aqui no caso, entre 48,8% e 77,8%. Quer dizer, por que um professor adjunto, passando de 20 para 40, teria 48, perto de 50% de aumento? Quer dizer, não é o dobro. Ele ganha o dobro de trabalho, mas 50% só a mais de salário. E o outro vai ganhar 77,8%, né? A outra observação é que, na dedicação exclusiva, os professores adjuntos que não forem doutores ficarão na equivalência com o que seria de se esperar por 40 horas. Quer dizer, o dedicação exclusiva, quem trabalha 40 horas deveria ganhar o dobro de quem trabalha 20 horas. Quem tem dedicação exclusiva deveria ganhar esse dobro e mais alguma coisa, porque ele está abrindo mão, em benefício da sua dedicação exclusiva para a universidade, da possibilidade de ter outras fontes de renda fora da universidade. Então ele precisa ser compensado por isso, né? Então, mas aqui o que acontece? O dedicação exclusiva que não forem doutores vão ganhar como se fossem 40 horas, né? E isso não acontece com os doutores. Os doutores vão ter um salário em dedicação exclusiva, na proporcionalidade com de 20 horas, mais ou menos correto, né? Que seria, como eu falei, o dobro e mais uma compensação. E é interessante porque são esses doutores que vão produzir os professores associados e titulares, que são a ponta da tabela que o governo quer privilegiar. Então ele não pode sacrificar os doutores, mas ele sacrifica o resto. Então, aquele era o caso de um professor adjunto 1, né? Agora nós vamos olhar o caso do professor titular, que está lá naquela elite, né? Então, observem que o formato da curva é o mesmo, mas a distorção é ainda mais radical. O professor adjunto, ao passar de 20 para 40 horas, ele teria entre 50 e 70 e tantos por cento. Esse aqui pode ter apenas 33,9% no pior caso. Então, quer dizer, ele é muito mais achatado, o professor titular, ao passar de 20 horas para 40 horas. Por outro lado, e também na mesma linha, né, a distorção se agrava também para a dedicação exclusiva, porque a distância entre o doutor e os não doutores, na compensação pela dedicação exclusiva, é muito mais acentuada, né? Então, de novo, aqui também, no caso do regime de trabalho, observem a concavidade da curva. Eu não posso reduzir quem ganha mais, mas eu achato violentamente os outros momentos da carreira, justamente para não deixar a média salarial crescer muito. Bom, e agora vamos falar um pouquinho de retribuição por titulação, né? No caso da retribuição por titulação também não há isonomia. E essa quebra de isonomia, ela funciona no sentido de justamente
favorecer determinados setores, que são os setores nos quais o governo quer apostar para a criação daquilo que ele entende como excelência. Então aqui a gente observa a variação da retribuição de titulação de um doutor ao longo da carreira, né? Então está progredindo a carreira, a retribuição da titulação varia assim, né? O que a gente observa aí? Primeiro, uma redução, um achatamento da retribuição de titulação nas classes assistente e adjunto. Isso valendo tanto para DE quanto para 20 horas. 40 horas tem um desenho um pouquinho diferente, mas basicamente você percebe em todas as curvas que ela tem um lugar que o governo vai achatar em benefício de poder garantir alguma coisa na conta. A outra coisa que a gente nota é justamente o desenho ascendente nas classes mais altas, né? E acentuadamente ascendentes. Né? Aí no caso do mestre, tem uma coisa curiosa, né? O mestre, ao passar da classe auxiliar para a classe assistente, que teoricamente, pelo que definiu o governo, seria a classe de destino do mestre, a classe feita para o mestre, a classe assistente, e justamente ao ingressar nessa classe, a retribuição por titulação dele tem uma queda acentuada. Não é uma pequena queda, é uma queda acentuada. Isso é muito significativo. Então, e agora é o seguinte, comparando com a retribuição por titulação dos doutores, então nós vamos olhar um gráfico aqui que mostra a retribuição por titulação das outras titulações, que não a de doutor, quando comparadas com a do doutor. Né? Então aqui a retribuição de um mestre, por exemplo, ou de um especialista, então, proporcionalmente, a retribuição do especialista estaria mais ou menos 20% da retribuição do doutor. A retribuição, então, do mestre chegaria próximo de 60% da retribuição de titulação do doutor. Mas o que é curioso aqui é a maneira como se distribui entre os regimes de trabalho. Né? O mestre, em dedicação exclusiva, que é essa última do canto, comparado com 40 horas e 20 horas, ele tem proporcionalmente aos doutores muito menos retribuição por titulação. Quer dizer, há aí um achatamento dos mestres no regime de dedicação exclusiva, que é outra distorção importantíssima. Bom, isso mestre. E os doutores? O que acontece com os doutores? Essa é uma tabela de retribuição por titulação em regime de 20 horas e essa em DE. E mostra para cada classe qual é a retribuição para cada titulação. Então essas duas tabelas dão um quadro completo para 20 horas e para dedicação exclusiva. E o que é notável aqui é como que justamente os professores adjuntos, doutores, entre os doutores, o professor adjunto é o que é mais sacrificado. Ele tem, tanto em 20 horas quanto em dedicação exclusiva, a menor retribuição por titulação proporcional ao seu vencimento básico. Quer dizer, o adicional em relação ao vencimento básico é proporcionalmente o menor de todos. Então isso mostra como o governo está investindo em sacrificar justamente aquela posição-chave, né, que é o achatamento do adjunto, para que eles queiram brigar de faca para passar para associado. Então, com isso a gente vê o quanto de coisas que essas tabelas salariais escondem. Né? E por que o
governo prefere tabelas. Isso é uma última questão. Se a gente pode definir a coisa como regras, aumentos fixos de classe, de nível para nível, não precisamos ter classe, né? E aumentos também previsíveis, estáveis, quando muda de titulação. E por que o governo prefere fazer esse monte de tabelas? Bom, primeira razão é justamente para evitar índices de aumento explícitos e uniformes no curso da carreira, porque se tiver aumentos no curso da carreira que sejam explícitos e uniformes, ele não tem como fazer todas essas manobras que eu mostrei, no sentido de privilegiar determinados setores e criar determinadas situações de relação entre os professores no seu ambiente de trabalho. Então, justamente, ao esconder essas coisas, ele pretende escamotear as quebras de isonomia, porque quebra de isonomia não pega bem. Então, elas ficam ocultas e isso é melhor. Também, uma outra razão é para evitar explicitar no corpo da lei quais são as regras que geraram a tabela. Se a regra que gerou a tabela está no corpo da lei, ela se impõe de maneira fixa e duradoura. Agora, a tabela como um anexo da lei, com as regras implícitas que não estão claras, o governo é capaz de mudar a qualquer momento, simplesmente engenheirando outra tabela. Então, monta outra tabela com outras regras, conforme a minha conveniência, e aprovo isso e coloco isso de uma maneira que não explicita as motivações que estão por trás. E a última razão é para dividir o funcionalismo na hora de negociar reajuste salarial. Na verdade, o governo tem sistematicamente adotado essa lógica que vale para todos. Então, eu vou dar um reajuste de X%, é X% para o professor federal, é X% para o funcionário do INCRA, é X% para todos. Então, a lei não permite que o governo negocie aumentos diferenciados por categoria. Quando ele coloca a malha salarial na tabela, ele possibilita justamente fazer uma negociação em separado, porque como a tabela é específica para cada categoria, ele dá a volta na lei dizendo assim, olha, isso não é um reajuste salarial, isso é uma correção de distorção na carreira. É um reposicionamento da carreira. Eu não estou dando reajuste, eu estou reordenando a carreira. Então isso permite o governo escapar de ter que fazer uma negociação conjunta com o funcionamento público. Bom, gente, então é isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido útil. Obrigado.